amigos do Portal DI, do Diário do Iguaçu. Recebemos hoje aqui no Talking DI para uma conversa a respeito das eleições de 2022 o candidato a governador do estado de Santa Catarina, o Jorge Boeira, do PDT. Obrigado, candidato. Seja bem-vindo aqui ao Diário do Iguaçu, e gentilmente vai conceder essa entrevista para nós, aí, falando um pouco da candidatura, ao governo do estado. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, Bruno, pela receptividade, pelo carinho seu e de toda a equipe do Jornal DI. Para mim é uma alegria estar aqui presente e discutir os temas que dizem respeito ao estado de Santa Catarina, sobretudo a região oeste. Jorge Boeira, já foi deputado federal, teve os mandatos, foram 4 mandatos de deputado, daí resolveu não ser mais candidato na última eleição. É ali da região sul, de Criciúma, onde reside, mas, obviamente, governador vai ser governador de todo o estado, Engenheiro mecânico, Ninguém é perfeito, Sim. né? É engenheiro mecânico, é empresário, também. Mas, assim, queria que, antes da gente começar a entrevista, que o senhor fizesse uma breve apresentação aí, da sua trajetória. Então, Bruno, eu, como a maioria dos catarinenses, eu também venho de uma família simples. Perdi o pai com 12 anos, Minha mãe viúva terminou de criar 4 filhos. Era doceira, fazia pastelzinho, docinho. E tinha um barzinho na rodoviária que eu, com 12 anos, já ajudava lá como balconista, lavar o copo, varrer o chão. E eu tinha que ajudar a mãe naquele momento, Mas, embora minha mãe tivesse somente o 2º ano de idade, ela exigia que a gente estudasse muito. E assim foi a minha vida até os 15, 16, 17, 18 anos, sempre nos momentos que tinha folga no barzinho, às vezes lá dentro do barzinho mesmo, ficava fazendo as tarefas da gente e tal. E aos 20 anos eu era professor na então Escola Técnica Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, hoje IFSC, Enquanto cursava engenharia mecânica. Para fazer esse trajeto eu comprei uma motocicleta, que naquela época eram todas importadas. E quando formei, embora tenha sido convidado para trabalhar na Eletrosul, que era o melhor emprego para um engenheiro mecânico recém-formado naquele momento no estado de Santa Catarina, até porque fui estagiário também lá. Mas eu sempre fui homem de desafios. E eu entendia que aquele era o momento da minha vida, que se eu quisesse empreender alguma coisa, seria naquela hora. Vendi minha motocicleta, comprei um torno usado, que eu mesmo operava, fui para Criciúma, que eu mesmo operava a máquina, com apoio de um menor aprendiz. Hoje nós temos 3 empresas que gerimos juntamente com a minha família, com a minha esposa, minha companheira de vida, com as duas filhas, e com o apoio de mais de 1.000 colaboradores. Então, em determinado momento na vida, entendendo que se Deus te dá oportunidade, Ele também te dá a responsabilidade. E fui candidato a deputado federal, nunca havia sido candidato a nada também, com uma bandeira muito clara, a da interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina, para que jovens como eu, que viesse do interior do estado, de família simples, pudesse fazer uma universidade pública, gratuita, de qualidade, e continuar morando com a sua família, no mesmo local de trabalho. Então, após 4 mandatos, a gente deu conta deve ter aproximadamente 15 polos de ensino à distância no estado de Santa Catarina, mais 3 campi. Um em Joinville, que lá são as engenharias, outro em Curitibanos, que o principal curso é medicina, e outro no município de Araranguá, no sul do estado, onde tem tecnologia da informação, engenharia de energia, curso de medicina também. Então eu entendi que naquele momento a tarefa estava cumprida. Já buscava naquele momento, já na eleição de 2014 e 2018, disputar a eleição majoritária,
Mas em 2018 eu entendi que a tarefa estava cumprida e não fui candidato à reeleição. Voltei para dentro da fábrica, na verdade, né? Voltei para dentro das empresas, que hoje, apesar de a gente ter passado momentos de dificuldade lá em 2014, 2015, por conta de toda a conjuntura nacional também, hoje, após esse período também, estão todas em excelentes condições, né, e que permite que eu volte a pensar novamente na candidatura e aceitei esse desafio de ser candidato a governador do estado com bandeiras muito claras, né, que é o desenvolvimento econômico. Eu ia te perguntar isso, candidato. O senhor assim, estava no primeiro momento como na época da pré-campanha, né, pré-candidato ao Senado. Depois ali houve uns movimentos e tal. O senhor decidiu ser pré-candidato a governador pelo PDT. Depois essa pré-candidatura, né, passou por convenção, foi homologado o candidato. E a pergunta que fica, aquela que a gente faz, a primeira pergunta que eu faço sempre é por quê, né? Por que o senhor é candidato a governador? Quais são os teus objetivos? O que o senhor pensa sendo eleito governador? O que o senhor pensa em estar fazendo aí pelo estado? Olha, Santa Catarina vive um estado de abandono. E não é por esse governo, nas últimas décadas. O sentimento do catarinense é que parece que ele nada e o governo boia. Está ali o cidadão remando e o cidadão rema e o Estado, o governo, digamos assim, só flutua esperando que a iniciativa privada dê conta de tudo. E parece que nesse momento, para mim, esse estado de abandono, o catarinense não consegue mais progredir e nem melhorar de vida com seu esforço próprio, porque o Estado já não está dando mais as condições. E eu acho que tem dois temas centrais para o Estado voltar a crescer. Primeiro é a infraestrutura, para garantir que caiam os custos de logística. E o outro, está muito claro, é formação pessoal e profissional do cidadão. Nós, no estado de Santa Catarina, e a região oeste é exemplo muito claro disso, nós construímos uma riqueza, a produção diversificada e distribuída por todo o território catarinense. E nós agregamos valor, nós disputamos o primeiro lugar em venda de produto com valor agregado com São Paulo, no Brasil. Então, isso é resultado do trabalho dos catarinenses. Porque quando você vai transportar aquilo que é produzido aqui na região oeste de Santa Catarina, que tirou essa riqueza toda da terra, com suor, com trabalho, às vezes na enxada, mas com todo o esforço, consegue produzir valor agregado. E o oeste de Santa Catarina é um exemplo para todo o Brasil na lógica do cooperativismo. Nós temos aqui a Aurora, Cooperalfa, Cooperampo, Coopercampus, Copérdia, a Cravil mais embaixo. E é um exemplo para todo são 150 mil trabalhadores aproximadamente. Claro que tem a iniciativa privada, Seara, Perdigão, né, mas esse sistema de cooperativo ele é fantástico. Exemplo, né? É o exemplo. E nós temos aqui na região talvez o maior polo agroindustrial do mundo. E a gente não consegue transportar o produto lá para o Porto Catarinense de Itapuá, São Francisco, Itajaí, Navegantes, porque tem uma rodovia que trava tudo. E essa riqueza toda, os portos catarinenses, eles arrecadam 5 bilhões de reais para o estado de Santa Catarina, em termos de ICMS, dá um retorno de ICMS em torno de 5 bilhões. A região aqui significa 17% do PIB catarinense, 5 mil postos de trabalho lá nos portos direto, quase 20 mil indireto. E daqui a pouco nós vamos ter que estar transportando essa riqueza toda pelo estado do Paraná, porque a gente não está dando conta aqui das rodovias. E na outra extremidade, quando eu falo de formação e qualificação pessoal e
profissional, todos nós estamos sentindo a grande dificuldade de pessoas mais qualificadas. Eu não digo qualificar as pessoas como mão de obra também. Eu acho que nós temos que qualificar em termos de inteligência, para que através dessa inteligência, cada vez mais a gente consiga agregar mais tecnologia ao produto catarinense. Não só a fábrica, o comércio, mas dentro da propriedade rural principalmente. Então esse é o objetivo central do governo, que o governo ajude os catarinenses cada vez a progredirem mais, investindo na recuperação das nossas rodovias estaduais e garantindo e fazendo gestão junto ao governo do estado para que de fato recupere ou faça a readequação dessas rodovias federais, como a duplicação da 282 pelo menos até a 153, até a região de Irani e a partir dali a 470. Mas a grande preocupação nesse momento é que para 282 no orçamento, e eu sou um estudioso do orçamento, aliás, acho que é a tarefa do parlamentar, e eu fazia muito isso enquanto deputado federal, porque se não está no orçamento, não está no mundo do governo federal. Tem 7,5 milhões de reais para 282, isso dá para fazer 3 quilômetros, gente. Da 470 tem 58 milhões, dá para fazer 8 quilômetros. Da 280, que vai lá de São Francisco até Jaraguá do Sul, extremamente importante, tem 42 milhões, dá para fazer 7 quilômetros. Só para ter noção, falando em 280 e o que pode acontecer, eu estou dizendo que tem 7 milhões, mas isso não para 282, perdão, tem 7,5 milhões, mas o governo pode simplesmente não fazer nada se não tiver a pressão dos catarinenses, a pressão política. E na 280, esse ano tinha 100 e poucos milhões. Ele gastou 3,9, não deu para fazer 1 quilômetro. Então, é essa a preocupação que a gente tem de unir. Eu acho que essa é a tarefa do governo do Estado, unir todas as forças políticas para reivindicar cada vez mais para o Estado de Santa Catarina. Nesse momento, a gente fala aí na concessão da ferrovia Chapecó até Cascavel, que depois vai entrar na Ferrogrão para exportar os produtos catarinenses via os portos do Paraná, em suma. Né? E eu acho que o governo do estado e nem os catarinenses pode fazer nenhuma objeção a isso, porque primeiro nós temos que garantir o escoamento da região. Se o estado de Santa Catarina não está dando condições, as empresas aqui e a região, os trabalhadores, têm que garantir a exportação do seu produto pelo menor custo. Então, cabe a nós, catarinenses, correr muito rapidamente para garantir essa exportação pelos portos catarinenses. Aí vem a discussão de ferrovia, rodovia. Eu não quero entrar aqui na discussão de ferrovia, porque ela custa 7 vezes mais até do que o custo de uma rodovia. Mas nós temos que estabelecer um objetivo. O objetivo, nesse momento, é o transporte rodoviário, garantir a 282 a 470. Porque o transporte rodoviário pega o produto lá na porta da fábrica e entrega lá do lado do navio. O ferroviário não, tem que fazer diferentes transbordos. E muitas pessoas acham que o custo cai, que cai bastante. Cai. Mas, segundo os especialistas, não cai mais que 30%. E no território catarinense, se o governo enxergar de cima, nós temos lá no litoral de Santa Catarina 3,6 milhões de pessoas, metade da população catarinense mora ali ao longo da BR-101. Então é uma metrópole linear, né? Temos a Serra Geral, a Serra do Mar e todo o resto do estado no outro nível. Transpor esse degrau é uma coisa que, em termos de logística, é muito difícil. Haja visto a serra lá da Dona Francisca. Os caminhões descem ali queimando lona de freio, né? E é claro que para um trem fazer esse percurso, um trem pode ter um aclive no máximo de 1 grau, 2 graus e curva de 1.500 metros, né? Então, é outra engenharia. Então, eu diria que o objetivo central e o maior gargalo hoje do estado de Santa Catarina, em termos de logística, de crescimento econômico, é a 282 associada a 470. Eu estou dizendo rodovias federais. Rodovias estaduais, eu mesmo tenho andado muito no estado de Santa Catarina, tenho eu mesmo dirigido e fiz questão em algum momento. É lamentável o estado das rodovias estaduais, principalmente no oeste catarinense. Só que hoje o custo para
para recuperar essas rodovias deve estar aí em torno de 8 bilhões aproximadamente, 8 a 10 bilhões. Porque não se fez a manutenção preventiva. Então, a corretiva normalmente sai 5 vezes mais cara. Mas o pior problema, e aí o dado que eu trago aqui é um levantamento da própria Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, de que na última década, por conta dos acidentes, o cidadão do caminhão que entrou no buraco e estragou o pneu, o SAMU que veio e a ambulância que veio atender o acidente, a polícia que veio atender, o cidadão que foi atendido no hospital, o quanto tempo ele ficou em benefício, isso custou 21 bilhões de reais aos catarinenses. Então, se nós tivéssemos feito a manutenção preventiva, hoje não precisaria gastar 8, 10, nem teria saído da sociedade aqueles 21 bilhões aproximadamente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que precisa um governo que faça gestão, não só gestão, mas faça a transformação, uma gestão com transformação e consiga entender, como eu que venho da iniciativa privada, de que uma empresa, uma indústria tem 2 temas centrais que garantem eficiência. Primeiro é a qualificação pessoal e profissional, e o segundo tema é manutenção preventiva. Então, se nós não, para o Estado crescer, então nós temos que garantir manutenção preventiva em tudo aquilo que é público, e eu não estou falando só de estradas, mas sobretudo qualificar o cidadão. E eu quero falar um pouco mais sobre esse estado quando eu falo estado de abandono. A última enchente em Rio do Sul foi porque uma bomba hidráulica não funcionou e não permitiu fechar a comporta. Aliás, em bomba eu sou especialista, que eu sou fabricante de bomba também. O hospital regional de São José, o ano passado ficou 4 horas parado e pacientes na UTI sendo ventilados manualmente, porque a rede elétrica não suporta mais aquela carga. Então, isso que eu digo, isso é tragédia anunciada, vai acontecer novamente, porque eu mesmo passei do lado do hospital, do lado do transformador, e o transformador está zunindo. Isso é tragédia anunciada, ele está com sobrecarga, claramente. E assim, lá no Hospital Regional do município de Araranguá, o ar-condicionado está numa região de fungos. Isso aí vai estar indo lá para a UTI, se não tiver um bom sistema de filtragem. Então, o governo do Estado, e eu preciso ser honesto também, acho que o governo do Estado não tem mais como dar conta de todas as tarefas. O Estado é muito grande e só tem uma forma de dar conta de todas as tarefas. É chamar a sociedade civil organizada para participar, apoiar, sobretudo fiscalizar o governo em todas as áreas. E nós temos exemplos das entidades representantes dos trabalhadores, das empresas, da Fiesc, do comércio, do FEComércio e de vários setores. Então tem que trazer todas essas pessoas, criar os conselhos, um conselho estadual e a partir desse os conselhos nas diferentes áreas, para que ajude o governo fazer a fiscalização, para que não aconteça mais, tipo a compra lá dos 33 milhões dos respiradores que o Estado não recebeu. E não quero fazer essa discussão aqui, querendo falar de corrupção do governador, tal, porque me parece que tinha um cidadão, digamos assim, que é um estelionatário, que vendeu aqueles respiradores para o Estado de Santa Catarina, mas para ele conseguir vender tinha uma quadrilha por dentro também. Então, é isso que a gente pergunta. E aí só tem uma forma de controlar isso, é através da participação da sociedade civil organizada. Porque o governo que não quer a participação da sociedade civil organizada, possivelmente ele queira se apoderar daquilo que é público. Candidato, o senhor agora nas bandeiras aí fala um pouco de desenvolvimento econômico e infraestrutura, né? Uma outra bandeira tua é a educação, né? Que é, como o senhor já citou, foi um dos responsáveis ali por polos e campos da Universidade Federal de Santa Catarina no interior do estado, né? Como é que o senhor pretende, governador, trabalhar essa questão? Tem institutos federais, claro, falando federal, mas o governo é estadual. Mas qual é a forma que o senhor pensa em trabalhar essa questão de descentralizar a educação, né? De levar também para o interior ou outras formas? Deixa eu te dizer, Bruno, eu acho que tem alguns temas que são muito claros, né? Lugar de criança é na escola.
E para a criança ficar na escola tem que ter uma escola que abrace, uma escola que acolha e que permita que o menino fique lá durante todo o dia e receba naquele momento toda a atenção necessária do Estado, desde alimentação, atendimento médico, odontológico, que seja um espaço de fato que garanta que todos cresçam com igualdade de oportunidade. Nós nascemos em condições diferentes. Se a gente não der condições na partida, não vai chegar junto na reta final. Então, o primeiro passo é dar condições na partida. E o governo do Estado vai junto aos municípios, e essa é a tarefa do governo, fazer a relação tanto com o governo federal quanto os governos municipais, até porque o Estado é mera convenção. Quem a pessoa vive, de fato, é no município. Então, construir essa relação com os governos municipais para garantir as creches e o ensino fundamental em tempo integral. E segundo, sobretudo, que é a responsabilidade do governo do Estado, é o ensino médio. O ensino médio, nós tivemos uma evasão do ano passado de 1 em cada 4 crianças, 25%. 66 mil jovens se evadiram, abandonaram a escola, Bruno. É um índice muito alto e possivelmente saíram para ajudar na economia e na renda familiar, porque os pais já não tinham mais condições de mantê-lo na escola. Mas às vezes também, quero dizer, esse jovem de 15, 16, 17 anos, ele também está querendo algumas coisas a mais, um tênis melhor, uma calça, uma roupinha de marca, porque a idade da adolescência, todos eles querem estar mais arrumadinho para arrumar namorado ou arrumar um namorado, em suma. Mas faz parte da idade, todos nós já passamos por isso e tem que entender isso também. Não é porque ele é filho de pobre, não pode ter muitas vezes uma roupinha melhor também. Tá? Então eu gostaria de dizer que nós vamos garantir uma renda de permanência. Claro que nós não vamos dar o dinheiro para o jovem, nós vamos dar para a mãe dele. E uma renda de permanência que garanta a passagem para ele ir para a escola, que ele possa fazer um lanche e, quem sabe, depois se economizar 2, 3 meses, até comprar uma roupinha melhor também. E ajude a família lá a mantê-lo na escola. Isso para nós será central. E receberá esse cidadão um apoio, digamos, especial, se ele fizer tanto o segundo grau concomitantemente com escola técnica, com formação profissional. Não o curso que o Estado queira dar para ele, para a lógica de ser mão de obra. Não, nós queremos a inteligência desse jovem. Depois nós podemos discutir como também. Tá? O que nós queremos é a inteligência de todos, porque hoje você vende um software por $10 mil, um quilo um software por $10 mil e uma tonelada de soja por $400. Então, nós precisamos, de fato, agregar valor ao produto. Então, o que nós queremos desse jovem é a inteligência. E aí, quando você falava dos IFES, que nós vamos fazer as parcerias necessárias, tanto no SEDUP, nos IFES, no Sistema S, e vamos garantir para esse jovem que vai fazer o segundo grau concomitantemente, ou aquele que só venha fazer o profissionalizante, que já tenha terminado, ou até o cidadão que tiver com 40, 50 anos de idade e quer se recolocar ou muitas vezes agora aposenta com 65 anos, esse cidadão quer fazer uma recolocação, uma requalificação, digamos assim, tá? E a esse cidadão nós vamos dar um apoio especial para que ele se mantenha na escola, faça essa requalificação profissional e volte para o mercado de trabalho, tanto jovem quanto aqueles mais adultos também. Então esse é o nosso tema central desse governo. É claro que através da UDESC nós vamos ter que fazer uma discussão com todo o sistema ACAF, né, que o sistema ACAF é responsável, eu acho que é um dos grandes responsáveis no estado de Santa Catarina pelo desenvolvimento econômico. O sistema ACAF, a sociedade se uniu e deu conta daquelas tarefas que o Estado não deu. Então, construíram universidades, claro, tem que cobrar uma mensalidade, porque não tem apoio do Estado. Então, a discussão vai ser como é que o Estado pode agora, nesse momento, apoiar o sistema CAF. São 10, 11 universidades distribuídas por todo o território catarinense, e a minha sugestão, que certamente nós teremos que conversar com o conjunto de reitores, é a minha sugestão que o Estado compre vagas nas universidades do sistema ACAF,
para os jovens egressos da escola pública fazer o curso que eles quiserem. Pode ser sociologia, pode ser jornalismo, pode ser matemática, física, química e medicina. Mas eles terão bolsa integral e o Estado vai garantir uma espécie de crédito educativo. Na minha época eu estudei com crédito educativo, por isso que eu digo crédito educativo, para garantir a permanência dele na escola, porque também não adianta você ter só a bolsa se ele não tem condição de ir e se manter na escola. E esse é um projeto que, se em 20 anos funcionar esse projeto, o Estado vai ser outro completamente diferente. Agora, precisa ter foco. Nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. E o foco tem que ser infraestrutura e educação. É claro que saúde é a vida das pessoas. E nós vamos ter que dar conta dessas tarefas. Podemos até discutir de onde vem o dinheiro, podemos também. Eu ia te perguntar isso agora, porque a gente, obviamente que a infraestrutura é uma questão urgente, a educação também, mas a educação você vai também planejar ela para o futuro, né? Como o senhor falou. Mas a saúde é o agora, né? O Hospital Regional de Chapecó, que atende uma região de 1 milhão de habitantes, está com dificuldade financeira, né? E é responsabilidade do Estado, Hospital Regional. Tem outros hospitais também no estado inteiro. Como que cirurgias eletivas, né, que já estavam represadas, a pandemia represou ainda mais, né, que teve que parar tudo para atender a questão da pandemia, agora está voltando as cirurgias, mas tem muita, acho que é mais de 100 mil, se não me engano, né? Que tá... Fala-se em 140 mil. Eu não, assim, eu não posso te responder quantas são exatamente. Não, mas aí, assim, mais de 100 mil são, né? É um número... Como que o governador pode resolver isso? Primeiro é a falta de transparência, isso que eu lamento, porque a gente não sabe quantas são também. De fato. E o Estado diz que é um número diferente, mas ninguém prova que seja 140 mil, mas também não prova que sejam 50 mil. Então, porque nem no sistema do SUS, que nós já tentamos buscar, tu encontra essa informação. O que a gente encontra são diferentes casos de pessoas que já estão há 5 anos esperando por uma cirurgia. Isso, de fato, a gente encontra. Outro dia conheci um cidadão que estava extremamente feliz de que entrou na fila e era o terceiro lugar já era o terceiro lugar da fila. Só que o primeiro estava lá, que era o primeiro desde 2017. Então, embora seja o terceiro, o primeiro está esperando desde 2017 e não fez a cirurgia ainda. Então, esses dados a gente encontra, mas porque conhece as pessoas, vai lá, levanta no próprio sistema, mas não tem a informação. Deixa eu te falar, voltando ali, como é que a gente arruma os recursos. Vamos primeiro falar dos recursos na saúde, que eu acho que é o prioritário nesse momento, né? Eu acho que a educação você consegue construir com um projeto de mais longo prazo, mas a saúde não tem jeito, a saúde é agora. Nós temos 2 temas aí para discutir, e o primeiro dele é o duodécimo. O duodécimo são os recursos que o executivo repassa para o judiciário, para o Tribunal de Justiça, repassa para a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. Isso, nos últimos orçamentos, dá 21,88% da arrecadação. Nossa previsão de 2022 é uma arrecadação de 45 bilhões. O 21,88, isso aí deve dar 7, 8, 9 bilhões aproximadamente. E isso tem que ser, cada ano, vai na Lei de Diretriz Orçamentária e tem que ser aprovado pela Assembleia Legislativa. Anualmente é aprovado. Qual é a proposição? Tanto o governador quanto o deputado estadual é eleito pelo mesmo eleitor. São os catarinenses que elegem, portanto, todos têm responsabilidade com os catarinenses. E a minha proposta com a Assembleia Legislativa é que isso venha para em torno de 18%. É claro que esse é um número que a gente imagina que seja factível conseguir em torno de 1,5 bilhão por ano. 4 anos são 6 bilhões. De que lógica a gente vai discutir com a Assembleia Legislativa? Porque eu estive, quanto deputado federal, e sei o sentimento do legislador. O legislador, na verdade, quer ter participação no ônus e bônus.
de um governo. Não adianta querer só mandar as coisas ruins para votar e ficar só com o abacaxi, né? Ficar só com o abacaxi, e o governo do estado é o bonzinho quando... Bom, o legislador também quer participar. Então nós vamos fazer o seguinte: o recurso que a gente conseguir economizar, nós vamos passar para saúde, que todos nós temos o compromisso da saúde, e tenho certeza que tem muitos deputados estaduais também fazendo o mesmo discurso que eu estou fazendo aqui, dizendo que saúde é prioritária. Então, portanto, todos nós temos esse mesmo compromisso. E esses recursos que a gente conseguir economizar seriam direcionados para os hospitais, tanto filantrópicos quanto os hospitais regionais, conforme o interesse de cada região, evidentemente, e que seriam direcionados para, dentro do planejamento do governo do estado, seriam direcionados para investimentos e não para custeio. Custeio permanece a responsabilidade do governador. Agora, no investimentos, aí os deputados estaduais indicariam praticamente como se fosse uma emenda parlamentar. E ele também teria o crédito e o mérito por aquele recurso, dando retorno aos seus eleitores também. Então, eu acredito que com esses 6 bilhões nós conseguimos resolver todos os problemas da área, os principais problemas da área da saúde no estado de Santa Catarina. Essa é uma tarefa. Que é dinheiro, 6 bilhões, né? Agora temos o problema da estrada também. Uhum. Santa Catarina, ainda há pouco eu falei, nós temos um orçamento previsto para esse ano de 45 bilhões. De renúncia fiscal são 15, é 33% do orçamento do Estado. Eu não sou contra incentivo fiscal, até porque sou empresário também, sei qual é a dificuldade de pagar imposto e já passei por outros momentos na vida, quando menor, evidentemente, chegar no final do mês, tu tem que fazer a opção entre pagar a folha de pagamento e pagar o imposto. Você vai fazer a opção de pagar a folha de pagamento, não tenha dúvida disso. E eu tenho, inclusive depois eu posso entrar, eu tenho um projeto que versa sobre esse tema enquanto deputado federal e ainda tramita na Câmara. Então, nesse caso também, eu acho que é possível a gente fazer uma discussão, porque esses 15 bilhões, 80% disso, 12 bilhões, beneficiam 2% das empresas. Enquanto que o grande gerador de emprego, trabalho e renda são o pequeno, médio e o pequeno microempresário, pequeno, médio, são responsáveis por 70% a 80% dos empregos gerados. Bom, então, primeira coisa, nós temos que rediscutir, porque todos têm que ser beneficiados com os incentivos fiscais. E eu tenho um projeto de lei que encaminhei no governo federal, evidentemente lá para o orçamento de 2022, são 440 bilhões de reais de renúncia fiscal, dinheiro que poderia ser investido em saúde, educação, em todo o Brasil. Então, esse meu projeto diz mais ou menos o seguinte, em termos simples: ele cria indicadores, e o cidadão quer um benefício fiscal, vamos imaginar aqui em Santa Catarina, não tem problema nenhum, o governo vai lhe conceder um benefício fiscal para uma determinada região, ou para uma determinada empresa que queira se instalar, ou para uma empresa já instalada que queira aumentar a sua capacidade. Eu acho que sim, o governo tem que incentivar e perguntar, quais são os benefícios que tu vai trazer para a sociedade, porque esse é dinheiro da sociedade, não é meu, é dinheiro da sociedade. Quais são os benefícios? Vou conseguir 200 empregos, vou exportar 30% da minha produção, vou conseguir ter um faturamento a mais. Tá bom, então esses são os números que você apresenta, eu vou lhe dar tanto de incentivo fiscal. E o Tribunal de Contas do Estado, a cada ano, vai fazer uma verificação nesses indicadores. Se ele ficar 2 anos sem dar conta dos indicadores, ele perde benefício. Ou 3 anos alternados. É esse o projeto que se estima, e a assessoria parlamentar, a assessoria da Câmara Federal fez um levantamento que isso poderia gerar uma redução em torno de 20%. Em 15 bilhões, são 3 bilhões por ano. Em 4 anos, nós resolvemos todos os problemas da infraestrutura e vamos investir muito em educação também. Então, essas seriam as principais fontes que a gente pode estar correndo atrás desses recursos. Isso vai gerar crescimento econômico. Só tem uma forma de dar conta da saúde, da educação, da infraestrutura, é com crescimento econômico.
econômico. O Estado tem que arrecadar para dar conta das outras tarefas. E aí a gente tem que incentivar, de fato, o crescimento econômico. E nisso, minha vida foi essa, foi dentro da empresa, como empreendedor, relação com os trabalhadores. Na minha empresa, eu não tenho sala no escritório, a minha sala é lá no chão da fábrica, porque é lá que as coisas acontecem, e sei discutir isso muito com a sociedade, e é dessa forma que a gente vai estar administrando e gerindo o estado de Santa Catarina. Jorge Bueira, só para a gente, antes de a gente encerrar, rapidinho na questão nacional, né? A gente tem uma polarização aí entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, né? Ciro Gomes, que é do seu partido, depois deles é o que nas pesquisas aí aponta, né? 7, 8, 9%, dependendo da pesquisa. Como é que o senhor enxerga essa questão nacional, né? O senhor acha que é possível o Ciro passar para o segundo turno, essa questão das brigas que acontecem, né? A gente vê um momento difícil. E o senhor, que como já foi deputado federal, esteve lá, o senhor conhece esses meandros da política nacional também? Eu gostaria iniciar falando de um outro tema nesse momento, mas tem reflexo sobre isso. Primeiro é o famigerado fundão. Eu, enquanto deputado federal, votei contra. Hoje são 5 bilhões aproximadamente para financiar campanhas eleitorais. É muito dinheiro. 5 bilhões, a gente está falando aqui que resolveria todos os problemas de saúde do estado de Santa Catarina. Talvez sobrasse. E está sendo usado em campanha eleitoral. Eu quero dizer que eu não votei contra e não uso o fundão na minha campanha. Faço uma campanha franciscana com recursos próprios e recursos da família, evidentemente. E alguns amigos que ajudam, mas, digamos, fico muito grato, mas não é o que resolve também para uma eleição. Então, tenho contrariedade com relação ao fundão. Não é só pelos valores também. Eu acho que tem um outro projeto que é muito pior para o Brasil, e é isso que eu quero chamar a atenção. E lembro claramente que era essa a discussão que eu fazia no Congresso Nacional, e quando dei uma entrevista na Folha de São Paulo sobre esse tema, eu fui extremamente retaliado dentro da Câmara, porque estava me posicionando contra o fundão. O fundão ele é distribuído por uma casta, por uma elite partidária, que decide quem vai se eleger ou não. Eles direcionam mais recursos àqueles que estão perfeitamente alinhados com os interesses deles. Hoje, por conta da aprovação desse fundão, a própria eleição de Arthur Lira é resultado disso. Eu fiz o embate diretamente com Arthur Lira e o orçamento secreto é resultado desse projeto. O orçamento secreto hoje é 20 bilhões. Só para você ter noção, 20 bilhões é que o país vai ter, é o que tem no orçamento, para investir em todo o país. Olha bem o tamanho do recurso do orçamento secreto. É claro que os 20 bilhões é muito pouco para o país. Tanto é que nós falamos aqui inicialmente, para as nossas principais rodovias tem uma mixaria, digamos assim, que não dá para resolver o tema. Agora, nenhum presidente da República e o orçamento secreto foi o gesto que o Bolsonaro teve que fazer para manter aquela base de governo, teve que se dobrar ao centrão para poder governar. Ou seja, o centrão está dentro do governo. E o próprio Ciro Nogueira é exemplo disso. O Valdemar Costa Neto é o exemplo disso. E não só o Valdemar Costa Neto, mas o Kassab, o Messias de Jesus, lá do PR, e assim vai. Então, são esses, o Roberto Jefferson, essa casta partidária ligada ao Arthur Lira, o Ricardo Barros e outros líderes do Congresso Nacional que vão estar sempre pressionando o governo, independente de quem seja, vai ter que se dobrar a esse grupo, porque senão não vai conseguir governar. Agora, eu gostaria que essa animosidade, que esse enfrentamento nacional não contaminasse Santa Catarina. Eu acho que nós somos um estado de equilíbrio, um estado que podemos fazer a discussão com o governo federal, independente de quem seja. Certamente, eu torço e entendo que o Ciro Gomes é o cidadão, talvez o candidato
mais preparado desde a história da redemocratização. Ou seja, o Ciro Gomes, dessa eleição, é o candidato mais preparado. Talvez o Ciro Gomes das eleições anteriores não fosse, mas hoje ele estudou muito os grandes temas nacionais, assim como eu estudei durante 16 anos, sou um estudioso por natureza, fui deputado federal junto com o próprio Ciro Gomes, tivemos discussões internamente, tivemos posições semelhantes, mas também posições divergentes. O cidadão que já foi governador do Ceará, já foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, já foi ministro do Desenvolvimento Regional, a transposição do São Francisco para a irrigação do Nordeste é projeto dele, e eu acompanhei, fiz a discussão com ele sobre esse tema. Então, eu vejo como um cidadão extremamente preparado para assumir a presidência da República e a gente sair fora dessa polarização. Mas, mesmo assim, eu gostaria muito que essa polarização não contaminasse a eleição dentro do Estado de Santa Catarina, porque, independente de quem for o presidente da República, o governo do Estado, como um ente subnacional, se eu for governador enquanto um ente subnacional, sei que tem que construir relações com o presidente da República, mas principalmente aqui na outra ponta com os prefeitos. Então, eu diria que sou um candidato de equilíbrio. Eu sou um candidato do diálogo. Eu não sou um candidato de enfrentamento, e até porque não é esse o meu jeito de ser e a minha postura durante a minha vida inteira. Uhum. Com certeza. Então, queria te agradecer, Jorge, pela entrevista. Jorge Bueira, candidato a governador. E que o senhor deixasse, então, sua mensagem final aí, né, para o eleitor, para o nosso ouvinte também. Eu queria, sim. Eu estive deputado federal, tive um controle muito rigoroso das finanças públicas e por várias vezes fui o deputado federal que menos gastava. E não que eu tivesse poupado aqueles recursos para ser o deputado federal que menos gastava, porque esse é o meu jeito de ser. É o jeito que eu aprendi, que eu trago de casa, da minha família, os valores que a gente tem de trabalho, de honestidade, são os valores que eu trago de dentro da fábrica, da produção, que você tem que fazer sempre o máximo possível com menos de custo. Então, essa forma de agir eu levei pro mandato. Eu não alugava carro, eu não só em Brasília, porque se alugasse um carro tinha que ter um motorista, ia ficar o dia inteiro dormindo também. Aqui no estado eu andava com o meu carro, aí o combustível eu não sabia se estava usando para mim ou para o mandato, eu não cobrava da sociedade. A alimentação eu não ressarcia, porque se eu não fosse deputado eu tinha que comer de qualquer jeito. E quando terminei o mandato, abri mão da aposentadoria, porque eu não sou político profissional. E eu lembro claramente que no momento de sair já do mandato, depositaram na minha conta um auxílio mudança. E eu digo, como assim? Eu só tenho uma mala para carregar. Eu disse, não, obrigado, não, senhor, não, só tenho uma mala, tem umas camisas ali, umas cuecas tal, e é fácil de carregar. Até porque eu nunca morei em Brasília. Você ficava 3, 4 dias em Brasília e o resto aqui no estado. E a minha família sempre ficou aqui no estado. Então, achava injusto, obrigado, não, devolvi os recursos. Então, esse é o meu jeito de ser. Essa é a minha forma de agir. E é assim que eu vou ser governador. Tá certo, então. Jorge Bueira, obrigado pela entrevista novamente, né? Candidato a governador. E obrigado também a todos que acompanharam a entrevista. Até o próximo Talk NDI.